Maravilha, maravilha. Estamos aqui mais uma vez para começar a nossa aula, nossa mentoria de educação financeira, né? Nossa segunda aula à virada da sobrevivência à liberdade, tá bom? Então, mais uma vez aí, boa tarde para todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu, Jardel Barros, o mentor de vocês, para ajudar o dinheiro a decolar, a crescer, tá bom? A gente falou aqui, vamos recapitular um pouquinho de algumas coisas que a gente viu e dar dicas práticas, 7 passos eu falei para vocês de como a gente organizar nossa vida financeira com fé e propósito, ajudando a fazer o que os ricos fazem, tá bom? Então pega caneta, lápis ou anota aí, presta atenção. Se quiser compartilhar alguma coisa, perguntar, fique à vontade, porque é o nosso último momento aqui. Então aproveitem, tá bom? Vou compartilhar a telinha aqui com vocês. Vão me dando feedback, por favor. Não quero ficar falando sozinho aqui, não, tá? Então me dá um feedback aí, sinaliza no chat aí no bate-papo ou abre o microfone pra gente tá conversando aí, tá bom? Conto com vocês. Quem puder abrir a câmera, abre a câmerazinha aí pra gente estar Para a gente interagindo. estar interagindo. Deixa eu botar aqui, Deixa eu botar maravilha. aqui, maravilha. Ótimo, Lucas aí, valeu, Ótimo, Lucas Lucas. aí, valeu, Lucas. Vamos lá então, né? Todo mundo Vamos vendo lá a então, né? telinha Todo aí? mundo vendo a telinha aí? Os segredos de Os quem tem segredos de dinheiro. quem tem dinheiro. Maravilha, aula top, top, Maravilha, semana aula top, top, espetacular. Lucas semana já falando aí o espetacular. Lucas já feedback falando aí o feedback. da aula passada, né? E aí, espero em Deus que ele nos dê iluminação para ajudar também, trazer vocês aí mais coisas, tá? Então, 7 passos para organizar suas finanças com fé e propósito, as coisas que o rico faz. A gente já falou algumas coisas na aula passada, eu vou recapitular. O primeiro passo é a gente entender o propósito do dinheiro, né? A gente falou aqui um pouquinho de motivação, de propósito na aula passada, e o primeiro passo para uma vida financeira equilibrada, com propósito, para realmente ter uma renda que te surpreenda, que impacte a sua família, é reconhecer, a gente falou aqui que Deus, sem Deus a gente não faz nada, é o doador de vida, independente da sua crença, né, da sua denominação. A gente entende que existe, algumas pessoas acreditam que é, né, uma força natural, né? Eu acredito muito em Deus e sem ele a gente não vai para canto nenhum, né? O Senhor da terra é o Senhor de tudo. E quando você compreende que é apenas um mordomo, que é um servo, que é uma pessoa que está recebendo o dom da vida e que recebe as oportunidades e que nada é seu e que você está aqui para servir, a coisa muda, você transborda, você abençoa, ao invés de pensar como escassez. Então, quando você entende o propósito, para que é que você trabalha? Para que é que você acorda? Para que é que você quer o seu dinheiro, né? Você está ganhando dinheiro para quê? O que é que você está fazendo com o dinheiro? Então, esse propósito faz toda a diferença, tá? A mentalidade tem que mudar completamente, porque a mentalidade do rico é diferente da mentalidade do pobre. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Não é a pessoa pobre ou rica. Eu estou falando da mentalidade. A gente vai falar muito da forma de pensar, de comportamento. Os ricos têm um comportamento que é padrão. Não é à toa que eles são ricos. E os pobres também têm um comportamento. Não é à toa que eles são pobres, tá bom? Então, isso não tem nada a ver com Deus também. Porque Deus, o sol nasce para todos. Tem pessoas que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, não congregam, mas eles seguem as orientações divinas com relação a finanças, né? Então são equilibrados, não fazem dívidas, são diligentes. Então eles acabam prosperando porque eles fazem o que Deus orienta que faça, mesmo ele não acreditando em Deus. Olha que coisa, né? Então, e tem gente que se diz cristão, seguidor de Deus, acredita em Jesus, mas não obedece às orientações de educação financeira que a Bíblia traz. Então, acaba passando perrengue, né? Então, muita gente às vezes não quer nem ser cristão porque acha que o crente vive sobrevivendo, passando dificuldade, né? Só vivendo na fé. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Dinheiro, prosperidade tem a ver com comportamento, beleza? O dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um recurso para cumprir um propósito maior. Quando você entende isso, que o dinheiro é só um meio, aí a coisa muda. Dinheiro não é o fim, beleza? Dinheiro é um meio, uma ferramenta, é um veículo. Eu mostrei isso aqui na aula passada. Passo 2. Então, passo 1 é ter o propósito, a mentalidade, o que é que eu faço, o que é que eu quero fazer, por que é que eu quero ganhar dinheiro, o que é que o dinheiro representa para mim, qual é o conceito de dinheiro. E aí você vem para o passo 2, que é fazer as pazes com a sua realidade financeira. Muitas pessoas que hoje são bem sucedidas, prósperas, elas não recuaram na sua atitude de reconhecer quem eram, como estavam e a necessidade de mudança. Eu falei disso aqui na aula passada, quem recorda aí, de que muitas vezes a gente precisa dar uns passos para trás para poder pular mais longe, né? A Thaís colocou aqui, ó. Paguei para ver, falando lá sobre a primeira aula com a psicóloga, emprestei dinheiro, fui cobrar e a pessoa estava brava comigo. Fiquei sem o dinheiro e sem amiga. Ô, Thaís, infelizmente acontece disso, tá?
Mas se você pegou as dicas da doutora, né, como é que faz direitinho a cobrança, né, você fez a sua parte. Se você seguiu direitinho, é porque às vezes tem gente que é uma amizade que é aquela presente de Troia, tá? Lhe leva mais para baixo e suga, lhe explora do que lhe ajuda. Então, se ela é sua amiga mesmo, ela não vai ligar porque você fez uma coisa justa, cobrou o que você tinha dado, né? Então, a gente precisa fazer as pazes também, não só com a nossa realidade financeira, mas com a nossa realidade de relacionamento, porque tem muito relacionamento que é tóxico, né? Que é prejudicial. Eu falei aqui, dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Quem se junta com porco, farelo come. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você quer prosperar, quer ter a vida dos ricos, uma vida de liberdade financeira, de bem-estar com a família, diferente para ser a bênção na sua família, né? Talvez a primeira pessoa da sua família que tenha uma realidade financeira diferente, você precisa criar hábitos e às vezes isso, Thaís, perpassa por perder alguns amigos, tá? É o sacrifício, sem sacrifício, sem ganho. E na verdade a gente vai ver depois que não são amigos, né? Depois, quando você prosperar, com fé em Deus e estiver bem, a pessoa vai voltar, vai querer usufruir das coisas que você tem, né? Como sua amiga, tá bom? Então, ó, não, as pessoas, muitos não conseguem avançar financeiramente porque estão presos às dores do passado. Dívidas, falências, erros, perdas, relacionamentos, né? Fazer as pazes com a história financeira é essencial. Eu tenho um caso de uma pessoa conhecida, né? Não vou citar nomes, mas uma pessoa totalmente estável, né? E com uma poupança muito boa, com carro bom, com tudo, ele resolveu namorar com a pessoa. Sabia que a pessoa tinha alguns problemas com vícios, né? Vícios de drogas e ilícitas, né? E mesmo assim decidiu, tomou uma decisão de se relacionar, casou, teve filho, e depois de um tempo a pessoa, infelizmente voltou a piorar no consumo das drogas e tal, saiu vendendo tudo, fez um monte de coisa errada, destruiu a vida financeira da mulher, né? A mulher saiu de casa com um filhinho, e aí a pessoa, ó céus, ouvido, ó azar, bate a depressão, bate a ansiedade, e aí não quer fazer mais nada. Então, e às vezes foi coisas que foram plantadas e não foi pensado no longo prazo, né? Então, mas isso não impede de você recomeçar. Por isso que é importante a gente se apegar a Deus. A Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflição. Não sei se alguém aqui está passando por alguma dificuldade, já passou por problema, já passou por baque, né? Ou está passando. Fé em Deus, né? Coloca Deus em primeiro lugar, faz a sua parte com a parte técnica, a orientação, a capacitação, e aí ele vai fazer por você. Tá bom? Então é encontrar essa realidade. Tô com dívida, tô com falência, tô com relacionamento tóxico, tá me prejudicando psicologicamente, né? Financeiramente, fisicamente, tô sedentária, tô ansiosa, tô depressivo, preciso de uma ajuda profissional. Então você tem que encontrar isso, se reconhecer, é o segundo passo, senão não vai, tá? Fazer as pazes com a sua história financeira e física e emocional é essencial. Isso não significa ignorar o que aconteceu, porque tudo o passado serve pra gente como aprendizado, né? Mas encarar com maturidade, aprender com os erros, se perdoar, porque às vezes a gente colhe o que planta, e aí a gente amadurece assim, né? Não ficar ali querendo se martirizar, né? Ah, porque eu fiz isso, eu não isso e eu aquilo. Então, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele fará, tá bom? É o que a Bíblia fala, a palavra de Deus. Como citei anteriormente, a Bíblia ensina que em Cristo a gente é mais do que vencedor, a gente é nova criatura. Isso também vale para a nossa vida financeira, né? Se você se apegar, a gente parece fraco, mas ele aperfeiçoa a gente na nossa fraqueza, tá bom? Terceiro passo, crie o hábito de registrar tudo. A gente falou disso aqui, eu passei atividades aí, muita gente compartilhou lá no grupo, tá? Anotar o que gastou durante o dia, anotar quanto recebe. A gente falou da planilha ou de uma folha de papel. Se você criar o hábito de registrar tudo, é o passo 3. Tem muito mais coisas no e-book que eu vou deixar para vocês no final da aula, tá? Lá no grupo eu vou postar lá um PDF com esse e-book que eu comercializo e vocês vão ganhar de presente, tá bom? Ele é vendido na Hotmart. Eu estou dando para vocês de presente esse complemento com muita coisa que eu falei na aula, dicas para vocês. Então, a organização começa com um diagnóstico honesto da sua realidade financeira. Então, a gente falou disso, né? Aquela nota que eu pedi para vocês darem aqui de 0 a 2, quem está com dívida, né? Quem está investindo, quem está poupando, economizando. Então, faz um diagnóstico da sua realidade. A maioria de vocês me mandaram as receitas de vocês, tá? E aí a gente vê ali que provavelmente a maioria não colocou nada de poupança, de investimento, né? Eu não provoquei por isso, tá? Então, botaram só os gastos com aluguel, com carro, com comida, com supermercado, né? Com dependentes, né? Cônjuges, mas eu não vi nada de investimentos. Ninguém colocou um custo ali, né? Os custos diários, os custos mensais, ninguém botou uma poupança, um investimento em tal lugar. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não lembram disso, né? E aí é o futuro de você que você está deixando de investir, de plantar. A gente vai falar um pouco disso, tá bom? Então, registra tudo,
para você poder se organizar e decidir para onde a partir de agora vai o seu dinheiro, tá bom? Então, ó, muitas pessoas evitam olhar para suas contas por medo ou vergonha. Aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já tô na, desculpa a expressão, o pessoal fala, já tô na merda mesmo, deixa pra lá, né? Vou me melar, né? E aí, às vezes, se a gente tomar essa atitude, a gente não vai prosperar, não vai chegar onde a gente quer, tá? A verdade, ela é dura, sem sacrifício, sem ganhos, mas ela traz liberdade, né? A Bíblia fala de um verso que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, entenda a verdade da sua vida financeira e aí você vai traçar uma solução. No final, eu vou dar aqui uma oportunidade também para quem quer, para quem está com dificuldade e quer traçar essa solução. Tá bom? Liste todos os seus ganhos, gastos fixos, renda variável, né, gastos variáveis, dívidas, compromissos mensais. Use papel, planilha, tem aplicativo no celular, eu falei isso na aula passada, mas não deixe de registrar, gente, tá bom? Então registra. Quem aqui já está registrando alguma coisa, já tem um hábito ou começou a fazer depois da nossa aula? Dá uma sinalizada aí. Quem já está registrando tudo durante o dia, diário, tá? Tem que ser diário. Ainda que não seja tudo, que se passe uma coisa ou outra, mas alguém mais que já registra, tá anotando as coisas. Quem aqui? Sinaliza para mim aí, ou no microfone ou no chat aí, tá? Vamos interagir um pouquinho. Quem aqui já tá anotando ou já anotava, tá registrando as coisas, tudo que tá gastando, o que tá recebendo de dinheiro, diz aí. Alô, alô? Bota não ou sim, bota não ou sim. Quem já tá anotando, bota sim. Quem não tá ainda, não caiu na prática, coloca não. Ou fala no microfone aí, pessoal. Cadê vocês? Estão por aí? Bacana, a Cris voltou a anotar. Bacana, Cris, parabéns. Mais alguém? Coloca aí. Cadê os outros? Vamos interagir, vamos participar para não ficar monótono aqui, só eu falando, só eu falando. Deixa eu ver aí se vocês estão colocando em prática, porque teoria sem prática não adianta de nada, tá, gente? A teoria sem você colocar, parece que é detalhe, parece que é bobagem, parece coisa de criancinha, né, de pré-escola, de escola, ah, faz isso, a tarefinha. Mas a prática leva à perfeição. Se não fizer, não colocar em prática, não mudar o comportamento, não vai, tá bom? Então vamos lá. Tô esperando aqui vocês colocarem, tá? Mas eu vou caminhar aqui porque tem conteúdo para vocês. Então a clareza, como disse anteriormente, é imprescindível para você controlar suas finanças. Sem clareza, sem transparência, sem você saber para onde está indo o seu dinheiro, não vai ter como você criar uma solução, tá bom? Thaís colocou, ó, comecei a anotar e tomei um susto com meus gastos desnecessários. Tá vendo? Que bom, Thaís. Que bom que você percebeu. E aí, o bacana é que se você permanecer com esse hábito, você vai se aprimorar, vai ser excelente nas suas finanças. Você vai começar a gastar com o que você precisa e vai começar a programar coisas para você realizar sonhos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer realizar sonho. Quem tem sonho aí para realizar alguma meta para esse ano de 2026? O ano começou, né? Começou tem pouco tempo, a gente já está em fevereiro, metade de fevereiro. Parece que foi agora que a gente fez Natal, Réveillon, Ano Novo, Vida Nova. Só que se você, olha aqui, olha o que eu vou te dizer. Se você não tomar atitude para mudar seu hábito, seu comportamento, esse ano não vai ter nada de novo. É ilusão sua. Não vai ter nada de ano novo, só gastar dinheiro no Réveillon, de feliz ano novo, mas de feliz ano novo você não vai ter nada. Vai ser um ano velho de novo. O mesmo ano do ano 2025, do ano 2024. Então, se você quiser ter um ano novo, você precisa fazer coisa diferente, coisa nova. E perpassa por mudança de comportamento, tá bom? Então, comportamento, crie o hábito, mude, para que no final do ano você fale, caramba, valeu a pena, valeu a pena. Olha aqui, Thaís colocando aqui, ó. Percebi também que dinheiro em conta gasto mais, dinheiro físico gasto menos. Voltei à moda antiga, andar com dinheiro em papel na carteira. Que bom, Thaís, é bom, isso é verdade mesmo, viu? Tá, aqui eu andava muito assim, eu parei um pouco por causa do roubo, não sei se eu contei isso pra vocês, né? Andava com 1.000, 2.000 reais no bolso e eu falei, cara, quando o bolinho começava a diminuir, eu falava, nossa, tenho que fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. Vendia mais produto, contactava, fazia mais negócio, o bolinho no bolso, eu andava com o dinheiro no bolso. Até um dia que eu fui no supermercado, minha esposa pediu para eu comprar pão na padaria perto de casa, voltando em Salvador. E aí, aqui na Bahia, tava tendo um assalto no supermercado, eu nem vi, olhando no celular. Aí o ladrão, bora, 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 passa tudo aí. Eu que nada, rapaz, tô aqui no celular, não sei o quê. Aí é assalto, rapaz. Aí o cara viu botando a mão no bolso, mais de 1.000 reais, o bolinho assim, de nota de 50, de 100. Eu falei, oh meu Deus do céu. E aí parei de andar com o dinheiro no bolso, tá? Mas a gente gasta menos sim, a gente fica mais com vontade de estar com o dinheiro na mão, né?
Então veja o que funciona para você. E às vezes a receita para um, a dica para um não vai servir para outro. Cada um tem o seu temperamento, o seu caráter, a sua personalidade. Com a Thaís, ela já viu que funcionou botar o dinheiro físico. Então coloca dinheiro físico, Thaís, tá bom? Para você ser mais equilibrada, controlada e fazer o dinheiro crescer, tá bom? Quem tem sonho aqui para realizar nesse 2026, escreve aí. Quem tem alguma meta, alguma coisa que é um sonho que você queria até hoje e não realizou desde, né, muito tempo. E eu vou te mostrar aqui, você vai se surpreender. Fica até o final, presta atenção, que eu vou mostrar aqui no cálculo, na matemática. Matemática não mente, não engana, não frustra ninguém. Número não mente, né? Você vai ver como é simples você realizar alguns sonhos, que parecem distantes, parece que não sobra dinheiro. E aí você vai ver aqui que é o que os ricos fazem, tá bom? E aí, cadê? Só a Cris e a Thaís que colocou aqui? Cadê quem mais colocou? Tem 7 pessoas aqui na sala. Cadê vocês? Participem. Lucas, Bruna, chegou aí. Então, registra, clareza, transparência. Pronto, seja bem-vinda, Bruna. Coloca aí, ó, quando a gente coloca o número no papel, a gente percebe oportunidade de economia. Foi o que a Thaís acabou de falar aí. Percebeu quanto estava gastando com besteira, com supérfluo. Áreas de desperdício e onde precisamos agir com mais disciplina. É também um exercício de autoconhecimento, entender seus padrões de consumo e emoções ligadas ao dinheiro. E onde se gasta mais recursos que você tem trabalhado, é seu suor, seu sacrifício, seu tempo de vida, né? Mais do que números, essa etapa é um ato de coragem. Tem que ter coragem para fazer. Porque é fácil entrar na zona de conforto e ficar levando a vida como o Zeca Pagodinho fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Depois eu penso nisso, lá na frente eu penso nisso. Será? Vai só quando não tiver mais jeito? É encarar a realidade e dizer: com a ajuda de Deus eu posso mudar. A organização com verdade é a ponte entre o caos financeiro e a vida abundante que o Senhor deseja para você, né? Deus fez a gente para ser cabeça e não cauda, para prosperar, para ser luz, para ser sal, é o que a Bíblia diz. Agora, às vezes a gente não quer assumir essa responsabilidade, né? O que não se mede, não se gerencia. Guarda essa frase aí, anota essa frase. O que não se mede, não se gerencia. Tá bom? Durante a semana pode ser que eu peça para você postar, né? E quem postar pode ser que pule uma onça, tá bom? Na sua conta, tá bom? Então, o que não se mede, não se gerencia. Frase, código do sucesso aí, tá bom? Então, passo 4 aqui, ó, gere renda extra. A gente falou disso também, vou dar algumas dicas mais aqui. Com ética e criatividade, não dá para fazer qualquer coisa também, né? Porque o mundo tá cheio de oportunidade que na verdade é falsa oportunidade, né? Ganhar dinheiro prejudicando os outros, e aí é complicado. E aí a gente fez exercício aqui e só, se eu não me engano, foi a Cris, não foi que vendeu? Foi a Cris? Ou foi a Thaís que conseguiu fazer a renda extra? Quem foi? Foi, me lembra aí, foi Cris ou foi Thaís? Foi a Cris, parabéns, Cris. Olha, diz aí a sensação, Cris. Se quiser abrir o microfone, compartilha com a gente aí como foi a sensação ali. Você já tem costume de fazer renda extra com vendas? Eu vi que você postou ali roupas, né? Você já trabalha vendendo, fazendo renda extra, vendendo isso? Ou foi naquele momento? Conta aí um pouquinho dessa experiência. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Ah, bacana, já participava do grupo de bazar, então ó, já tem essa visão empreendedora aí de estar ali se inteirando das coisas baratas, coisas boas, né? Custo-benefício. Mas já tinha postado algo para vender ali no bazar? Ah, bacana. Sempre coloca algumas coisinhas, ótimo. Então, olha que coisa simples, um grupo de bazar de pessoas ali conhecidas, próximas, vizinhos, né? Colega de trabalho. E aí você posta uma coisa, a pessoa compra. Então, uma renda extra, uma coisa que você tem em casa, que está sem uso, está ali guardada, né? Dando poeira. E é dinheiro, que às vezes você pode colocar, né? Tem muita coisa aí, muito site, muito aplicativo. Então, gere renda extra com criatividade. Depois que você registra tudo e organiza a sua vida de forma escrita, com a planilha, com tudo, você vai ter o diagnóstico e vai saber quanto você precisa de dinheiro para você quitar a dívida, para você realizar aquela meta, aquele sonho, tá bom? Então, ó, quando você organiza, é transparente, você começa a ter o passo próximo, que é ter uma renda extra. Com isso, você vai equilibrar o orçamento familiar de forma a cumprir o planejamento e metas, que são os sonhos que eu falei aqui, que eu tenho certeza que vocês têm. Ninguém escreveu aqui as metas, os sonhos, mas eu sei que cada um tem alguma coisa para realizar, que gostaria de fazer uma viagem, um bem, né? Alguma coisa que queria adquirir, né? E sabe que o dinheiro ia ajudar muito. Então, uma das maneiras mais sábias de garantir estabilidade é você criar múltiplas fontes de renda. E aí eu vou mostrar algumas coisas aqui, tá? A Bíblia diz em Eclesiastes 11, verso 2, que reparte com 7 até com 8, pois não sabes que mal haverá sobre a terra. Olha o planejamento, a diversificação. O rico, ele diversifica.
Ele coloca o dinheiro em várias caixinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês até o final da aula. A minha orientação que eu faço com o meu dinheiro, e aí é uma opção, tá? Eu coloquei tudo à base da Bíblia, com fundamento na Bíblia. Então, eu divido minhas caixinhas, meu dinheiro, o salário que eu ganho, minha renda, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, a minha questão pessoal, íntima, mas eu compartilho porque eu pego a luz da Bíblia. E para ser luz, a gente tem que divulgar, não dá para pegar a luz e esconder, botar debaixo da cama, tem que mostrar, né? Para as pessoas servirem, terem como exemplo, tá bom? Então, esse é um princípio milenar e bíblico. A Bíblia fala da mulher a parábola dos talentos, né? Que o um pegou e colocou escondido, o servo deu, viajou e disse que era para eles cuidarem. E teve um que guardou com medo do servo, o senhor era brabo, era valente, ele ficou com medo de perder e depois ser demitido, apanhar. E aí guardou, escondeu debaixo do colchão, enterrou o talento. E os outros foram lá, negociaram, fizeram o talento crescer. Todos que prosperaram, o senhor agradeceu, falou servo bom e fiel, né? Trouxeram mais do que o Senhor tinha dado. E o servo que enterrou o talento, o Senhor falou, servo mau, né? Não foi. Eu trouxe aqui, deixei você responsável por algo meu e você não fez nada. Todo mundo cresceu com dinheiro, com a propriedade, com o bem, e você não fez nada. E às vezes, qual é o seu talento que está sendo enterrado, né? As capacidades, habilidades, não só de recurso financeiro, mas de criatividade, de competências, as soft skills que a gente vê aí, né? Então, habilidades diversas que Deus nos deu, talentos, dons, às vezes uma de relacionamento, outra de oratória, outro de comércio, tino comercial, tá? Outro de amizade, outro de ajudar os outros, de ser voluntário, né? Então, tem muita coisa. E às vezes você precisa entender, enxergar isso para fazer disso também uma fonte de renda, uma renda extra, tá bom? Não dependa apenas de um salário. Eu vou mostrar aqui para você. Quanto mais você servir, mais você será recompensado, recompensada. Lembre-se que prosperidade vem de utilidade. Como é que a gente ganha dinheiro, Jardel? É sendo útil para alguém. O foco tem que ser ajudar. Como é que eu ajudo alguém? Como é que eu resolvo o problema de alguém? Aí o dinheiro vai vir como consequência. O segredo que o rico tem é justamente esse. Um dos segredos, né? É descobrir qual é o problema de alguém e levar uma solução para esse alguém. E o que é que ele faz? Ele dá de graça? Não, ele cobra. Ele cobra pelo produto ou pelo serviço que resolve a dor de alguém. Essa dor a gente chama de problema, de dificuldade. Então, alguém tem algum problema, uma dificuldade, precisa de uma ajuda e ele desenvolve algo que é útil e você compra, a pessoa compra. E ele acaba pedindo uma recompensa financeira por isso, tá? Cada talento seu pode ser monetizado com ética e propósito de servir a outro, a alguém. Essa é a lógica do mundo capitalista, é você desenvolver algo, levar um produto ou um serviço para ajudar alguém, tá? Diferente do que muita gente prega aí, né, que o capitalismo é explorador, é isso e aquilo. Isso é conversa fiada de que não entende a lógica do capitalismo. O capitalismo é um empreendedor que cria algo para ajudar uma demanda de mercado, né? Se não tivesse, como eu falei aqui na aula passada, empreendedores, visionários, se não tivesse vendedor, a gente não teria nada aqui, porque tudo que a gente está usando, tudo que a gente está vestindo, foi idealizado por alguém, vendido, né? E a gente comprou. Chegou até a gente por meio da venda, né? Então, olha aqui, ó. A dura verdade sobre o seu salário. Por que é que você não deve ter um salário só? Tá aqui, ó. Se seu salário é sua única fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Dureza, né? Se você só tem o seu salário, se vier uma pandemia e você não trabalhar, tá frito, né? Se ficar doente e não puder trabalhar, tá frito. Se acontecer qualquer coisa que impeça você de vender seu tempo, de trabalhar, como é que o dinheiro chega na sua carteira? Se você só tem uma fonte de renda e você for demitido, por exemplo, demitida, Deus livre, né? O que é que acontece? Nunca dependa de uma fonte de renda. Invista em você para gerar outras fontes de renda, tá bom? Até dentro do seu próprio negócio, da sua própria empresa, você pode ali, como eu falei, buscar atribuir outras funções para aumentar o seu salário, subir no nível da empresa. Então, e aí pegar esse dinheiro com a renda que chegou a mais extra, quando você cresceu no cargo, aumentou o seu salário, e aí aplicar, colocar no investimento, tá? Olha aqui, o ideal para você ter, sair da corda aí dos pobres, da mentalidade de pobre, tá? É você ter três tipos de renda. Anote isso aí, tá? Segredo, tem gente que paga caro para ter essa informação aqui. Mentoria cara de R$ 20.000 e vocês estão recebendo aqui de presente, tá bom? Olha aqui, ó. Primeira renda, a renda principal. Então você tem sua carteira assinada, seu concurso público, uma renda principal é ótimo. Não se desfaça, né? A não ser que você já esteja rico, livre financeiramente e aí não quer mais trabalhar. Mas se você ainda não está com essa liberdade financeira, essa renda principal é a base para você poder crescer e prosperar. Essa renda, como o próprio nome já diz, é uma renda fixa mensal que lhe ajuda a sobreviver.
pagando suas contas, mantendo o seu padrão de vida. Ela pode vir do salário do trabalho, da profissão, né? Se você é liberal, é autônomo, bem como de lucros de um negócio próprio. Se você é empresário, né? Você tem o seu negócio, no final você tem lucro, tá bom? Então, essa é a renda principal. Essa renda é a base de tudo. Você precisa gerir, administrar, ser transparente, anotar, registrar tudo para você poder usar essa renda de forma sábia. Com essa renda aqui bem gerida, as dicas que a gente já deu aqui da aula passada e hoje, você vai entrar na renda adicional. É a renda extra. Essa renda é proveniente de uma atividade extra, como eu falei aqui. Algumas pessoas fizeram esse dinheiro aí durante a semana, né? Que se soma à renda principal. Então é vender alguma coisa que tem em casa, está subutilizada, pegar alguma coisa, se associar a alguém que tem algum fornecedor de algum produto ou serviço você compra mais barato direto da fábrica e você revende. Né? Ela pode ser obtida através de diversas atividades realizadas durante o seu dia. A rede social nunca foi tão fácil ganhar dinheiro pela internet, né? Loja online, até as redes sociais gerando conteúdo. Eu tenho no meu canal do YouTube algumas dicas, né? Tô com mais de 26 mil seguidores no meu canal do YouTube e você não tem noção, você não imagina, pessoal, o que você pode ganhar se você pegar um vídeo seu em casa mesmo, resolvendo um problema seu da sua casa, com seu marido, com sua filha, com seu filho. Ah, um problema, eu peguei aqui para vocês terem uma ideia, depois eu vou mandar lá no grupo pra vocês verem. Eu vi muita gente fazendo um vídeo de queijo cuia, de abrir aqueles queijos do reino. Aqui na Bahia a gente come muito em Natal, São João. Aquele queijo cuia que é redondo de metal, né? E tem um queijo que é vermelho, todo vermelho dentro, queijo do reino. E tinha um vídeo falando que o cara com dificuldade para abrir. E aí eu peguei, fiz um videozinho aqui, o pessoal não sabe, né? Que me ensinaram, eu vi também. Você bate assim como se fosse um golpe de karatê assim na lata, ela abre. Eu fiz um vídeo assim, falou, ó, pessoal, é fácil de abrir, não precisa de martelo, de chave, de nada disso. Só é bater assim, ela abre. 500 mil visualizações no TikTok, né? Um nó de gravata. Eu dei esse nó de gravata aqui que eu gosto muito há anos atrás. E aí todo mundo que eu ia dar palestras pelo Brasil, né? Na igreja que eu congrego. E aí o pessoal, que nó bonito é esse? Me ensina, eu ensinava, gastava alguns minutos. Aí minha esposa chegou, do nada, minha esposa falou, Jardel, grava um vídeo aí, porque toda hora você fica ensinando esse nó todo mundo pergunta, grava um vídeo, quando a pessoa perguntar, você pede o contato e depois manda o vídeo, né? Eu falei, rapaz, vou fazer isso. Fiz esse vídeo, mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Um nó de gravata, né? Então, isso me gera dinheiro hoje. Eu ganho dinheiro no YouTube, dólar, ganho em dólar no YouTube. Meu canal tá com 26 mil seguidores, gero conteúdo de várias áreas. Então, dá para você ganhar dinheiro com coisas simples que não vai atrapalhar o seu trabalho, não vai atrapalhar a sua faculdade. Até na faculdade, uma dica, uma coisa que você faz em casa, você pode começar a construir, gerar uma autoridade, gerar conteúdo, criar conteúdo, né? O criador de conteúdo digital, tudo hoje as redes estão procurando conteúdo. Às vezes tem gente que gosta de humor, de piada, tem tudo, né? De coisa infantil, tem de cozinha, tem muita coisa, tá? E aí você pode ganhar dinheiro, beleza? Então, renda principal, renda adicional, tem venda, a venda direta de produtos de saúde, cosmético, bem-estar, complementos, trabalho com isso também, também dá uma renda boa, coisa que reposição rápida, que acabou, comprou, as pessoas gostam de perfume, vende muito, né? Então tem muita coisa, tá? Renda passiva, renda principal, adicional, a terceira é a renda passiva. Eu falei disso na aula passada. Alguém aqui lembra o que é renda passiva? Quem lembra que eu coloquei aqui, deu exemplo do carro, da casa, quem lembra o que é renda passiva? Alguém coloca aí? Diz aí, quem lembra o que é renda passiva? Quem der o melhor conceito aí vai ganhar um presente depois. Diz aí o que é renda passiva. Quem escreve para mim aí, eu falo no áudio, no microfone. Lembra o que é renda passiva? Alô, som, Terra chamando Marte. Alguém aí? Ou eu estou sozinho? As mulheres que dominam tudo aqui, as mulheres que participam, se engajam, respondem, né? Cadê, Lucas? Honra aí nossa categoria masculina. Fala aí. Lembra o que é renda passiva? Quem lembra aí? Investimento, Thaís colocou. Não é bem isso, mas é um tipo de renda que acaba vindo como investimento, tá? Vou considerar pela metade, tá, Thaís? Mas bacana aí, obrigado pela participação. Renda passiva é aquela renda que você constrói fazendo algo, mas que depois que você construiu, você não precisa fazer mais nada, ela já vem sozinha. É uma renda que vem de forma, pelo nome já diz, ó, é uma renda que vem de forma passiva, você não precisa fazer nada. Você pode estar dormindo e ela chega na sua conta.
Você pode estar trabalhando no seu trabalho tradicional, fixo, e você recebe dinheiro na sua conta. Ótimo, Cris. É fazer o dinheiro trabalhar para você. É o dinheiro que está gerando o dinheiro para você. Ou então alguma coisa que você construiu que gera dinheiro para você. Então, digamos que você comprou uma casa e deixou alugada. Pronto. Essa casa que você comprou, você não está morando, não está tendo gasto. Então, ela virou uma renda passiva, porque você alugou, tem um inquilino e todo mês ele te paga o aluguel. Então, essa casa foi um investimento, como a Thaís colocou aqui. Por isso que tem a ver com investimento. Então, é uma coisa que você faz que acaba dando retorno financeiro para você de forma passiva. Você não precisa fazer mais nada. Você só faz uma vez, depois fica parado. Pode ficar dormindo, pode viajar, pode ficar trabalhando, pode fazer uma faculdade e o dinheiro vai chegar. Beleza? Essa é a renda dos ricos, onde você constrói algo que gera dinheiro para você de forma automática para o resto da vida. A internet hoje é uma das melhores chances de você ter uma renda passiva. Como eu falei aqui, você gera um conteúdo, vai gerar visualização, daqui a pouco você é monetizado e toda vez que alguém vê, você está ganhando dinheiro. Bota uma loja online, se associa a essas coisas de afiliados aí, vendendo um produto digital de alguém, faz uma propaganda, joga no TikTok, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai gerando contato, daqui a pouco tá rodando sozinho. Então, é algo que você constrói que dá dinheiro para você, tá bom? Então, três rendas, anota aí, ó. Se você só tem uma, o risco de você morrer na pobreza, passar dificuldade e perrengue é grande. A dura verdade. E isso é economista de anos, décadas que falam isso. É comprovadamente, tá? Mostrado aqui ao longo das gerações pelo comportamento humano. Renda principal, renda adicional, renda extra e a renda passiva. Botar o dinheiro para gerar dinheiro. Eu vou mostrar no final como é que eu fiz para chegar nisso, tá bom? Olha a mentalidade de rico versus a mentalidade pobre, né? Olha aqui, não se identifique, mas veja aí se você está com mentalidade de rico ou mentalidade de pobre. O rico tem várias fontes de renda. Investe parte do que ganha. Sempre quando o rico ganha alguma coisa, ele sempre tira primeiro uma parte para reinvestir. Fazem dívidas para ganhar dinheiro. Como é isso, Jardel? Fazer dívida para ganhar dinheiro? Tem um amigo meu que ele me falou isso e eu falei, caramba, ele é milionário, eu tenho uns amigos milionários, e ele falou, Jardel, minha esposa tá doida para comprar uma casa em Salvador, no condomínio fechado, perto da praia. Só que a casa era 5 milhões de reais, parece, uma casa. Era 5 milhões de reais, se eu não me engano. Na época, né? 5 milhões de reais. Uma mansão no condomínio fechado. E aí, eu falei, rapaz, eu tô com dinheiro, imagina, eu vou tirar 5 milhões de reais pra comprar aquela casa, vai que depois ela dá louca, quer mudar, meus filhos tão grandes, vai fazer faculdade, pode morar fora do país. E aí, fiz de tudo pro cara me alugar a casa. E ele me alugou menos de quase, né, bagatela, 5 mil, 7 mil reais por mês pra eu pagar, né? E aí ele falou, ó, até 10 mil reais eu pagava na casa. E ele falou, olha, ele tava com uns 60 anos aproximadamente, né? Ele falou, ó, 60 anos, ó a conta que ele fez, ó a mente do rico como funciona. Eu vou pagar 10 mil reais, né? 60 anos. Pra ele chegar a 100 anos, sendo bem aí, né? Tranquilo, né? Sendo com a saúde estável, dá 40 anos. 40 anos vezes 12 meses cada ano, né? Vai dar aí 480 vezes 10, que é 10 mil, né? Que é o aluguel da casa. Deu 4 milhões e 800 mil. Ele fez essa conta na hora. Ele falou: "Ó, se eu ficar vivo até os 100 anos, eu vou morrer morando na casa, pagando o aluguel e não chego nos 5 milhões, eu ainda estou no lucro. Então eu prefiro pagar o aluguel de 5 mil reais por mês, ou até de 10 mil reais. Eu botei aqui a conta de 10 mil, né? Porque ele falou que foi 5 ou foi 7 na época. Mas eu botei a conta para cima, para 10 mil. Digamos que o aluguel fosse 10 mil, reajuste e tal. Ele fez as contas na hora, de cabeça. Eu fiquei besta. Eu falei, rapaz, como é que a mente do rico funciona? Ele, eu vou imobilizar, pegar 5 milhões e enterrar, sendo que eu posso deixar esse dinheiro no banco, investindo, fazer coisas, fazer esse dinheiro virar 10, 20, 30 milhões, do que comprar uma casa, que vai ser um passivo, um bem que vai tirar dinheiro, que eu vou ter que dar manutenção, pagar luz, pagar água, né? Funcionário. Então, ele fez a conta e falou, é melhor pagar 10 mil reais por mês, juntando tudo, despesa com funcionário, com tudo com aluguel, e eu vou morrer morando lá na casa e não vou gastar os 5 milhões que o dono tá me pedindo, o proprietário tá me pedindo. Então ele faz essa conta, o custo-benefício. Então ele mora, agradou a esposa ficou feliz que estava morando na casa, e resultado, hoje ele nem mora aqui no Brasil mais, está em Portugal. Então imagina se ele tivesse comprado depois para se desfazer, ter que vender. E aí eu falei, caramba, olha a mentalidade do rico. Ele faz uma dívida, ele alugou, que pra gente parece que aluguel é dívida, né? Eu moro de aluguel, o brasileiro é iludido, às vezes fala, é a casa própria, o sonho, a primeira coisa que faz é casa própria, é carro, é moto. E são coisas que tiram dinheiro antes de você ter uma estrutura financeira forte, equilibrada, né? Então,
Aprendizado bom, e vou mostrar aqui para vocês. O rico pensa assim, diferente. Então, anota isso aí para você não se passar, não se deixar levar pelo hábito errado. Olha aqui, ó. Fazem dívidas para ganhar dinheiro, estudam sobre educação financeira. Olha isso aqui, é isso que vocês estão fazendo. Disso aqui, quantos aqui já têm mentalidade de rico? Faça análise, tá? Se você já tem várias fontes de renda, você está pensando igual a rico. Está agindo igual a rico. Se você investe parte do seu salário, você já está pensando igual a rico. Se você faz alguma dívida para ganhar dinheiro, tem gente que comprou um carro para botar no Uber, para alugar para alguém de Uber, fez uma dívida, fez um consórcio. Eu dei o exemplo aqui do consórcio, né, de fazer um consórcio, investir no CDB na aula passada, para com o lucro do investimento pagar o consórcio. Então é uma dívida para ganhar dinheiro. Você, em vez de comprar o carro logo de 70 mil, você dividiu, botou uma parte no investimento no banco para render e comprou um consórcio para pagar a mensalidade com a rentabilidade. Então você faz uma dívida, né? E aí você gera dinheiro com aquele dinheiro do banco. Muita gente pega dinheiro do banco para investir, mas tem que saber como é que faz. Tem que saber como é que faz para não perder o dinheiro todo e ainda ficar com dívida, né? Perder o dinheiro e ficar com a dívida, porque não é fácil empreender. Então tem que ter plano de negócio, tem que ter estudo, tem que ter viabilidade, análise de mercado. Então tem que ter conhecimento, estudar sobre a educação financeira. Sem estudar, tem um monte de gente se jogando no mercado sem estudar, achando que vai ser assim, vai ganhar dinheiro da noite pro dia de forma fácil, sem se preparar. Se fosse assim, todo mundo estava rico, né? Então tem que estudar. Tem que investir tempo com conhecimento. Conhecimento é poder. Quem tem o conhecimento se liberta, né? A gente viu aqui Oséias 4:6. Na Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Olha o pobre, a mentalidade pobre tem somente uma fonte de renda. Gasta somente com passivos, coisas que o dinheiro vai embora, diminui o valor. Param de aprender quando se forma. Terminou a escola, segundo grau, às vezes não quer nem fazer faculdade. Terminou a faculdade, não quer mais saber de estudar na vida. Faz uma pós e olhe lá. Então, mesmo que não faça de forma formal, acadêmica, científica, com universidade, vai estudar, faz curso pela internet, tem coisas aí, né? Diversas coisas aí de forma extracurricular na internet com os influencers, né? Com pessoas que já prosperaram, ensinando várias coisas, então tem que estudar. Pessoas que não aprendem de educação financeira. Tem muita gente aqui que poderia estar aqui, estar lá no grupo, mas não está aqui. Em um domingo desse, coisa que tem gente que paga a mentoria cara e vocês estão aqui. Parabéns então a Cris, ao Lucas, a Bruna, a Thaís, né? Chegou aí a Jaiane. Por quê? É tempo de investimento. Tá? Tempo de investimento que você vai ter para tomar decisões melhores, mais acertadas na sua vida, tá bom? Então, veja aí qual é a mentalidade que você quer ter. A mentalidade de pessoas que se tornam ricas ao longo da vida ou mentalidade de pessoas que acabam vivendo na pobreza. E a quantidade de tempo que vai passando, a qualidade de vida dessas pessoas vão piorando, vai piorando. Por quê? O dinheiro vai desvalorizando, como eu mostrei aqui, né? Olha a transformação gerada pela renda extra que eu falei, que você ia se surpreender. Olha essa tela aí, ó. Considerando que o ano tem 52 semanas, faça essa conta aí, ó. Se você tiver uma renda extra de R$ 25 por semana, 25 conto, não é nada. 25 conto é um lanche na rua aí, né? Se você fizer uma renda de R$ 25 por semana, se você pegar aqui a calculadora, ó, R$ 25, ó, vezes, o ano tem 52 semanas, vezes 52, vai dar aqui, ó, R$ 1.300 no ano. R$ 1.300 no ano parece que é besteira, mas já compra uma coisa aqui, já compra uma coisa boa, já realiza uma viagem, tá bom? Já compra uma passagem aérea de ida e volta para algum lugar aqui no Brasil. Então, você tá com uma renda extra para você aproveitar. Ah, Jardel, R$ 25 por semana tá pouco, não realiza meu sonho, não. Olha aqui, 50 conto, R$ 50 com uma renda extra. Dá R$ 2.600. Você vai dobrando, é matemática. A semana tem 5 dias se você não quiser fazer no sábado e no domingo. Tira o fim de semana, vai ser de segunda a sexta, 1 hora a mais. Se alguém te propusesse, ou tem uma proposta para você, você dobrar seu salário para trabalhar 1 hora a mais após o seu expediente. Você toparia? Quem aqui toparia trabalhar comigo, ser minha parceira de um negócio para trabalhar 1 hora a mais por dia de segunda a sexta? 1 horinha a mais depois do seu expediente, depois da sua faculdade, 1 hora a mais do seu dia para dobrar a sua renda. Se você ganha 2.600, você ganhar 5.200. Se você ganha 5.200, ganhar 10.400. Quem aqui toparia?
Quem topar, depois me procura aí, depois lá no grupo, no privado. A proposta é real, é verídica, tá? Então é isso, ó. Você dobra sua renda sem atrapalhar o seu trabalho, sem atrapalhar seu estudo, se você está estudando. Olha aqui, ó, R$ 100 na semana, gente. R$ 100 na semana, se você dividir isso aqui, ó. R$ 100 na semana. R$ 100 na semana, dividido por 5 dias. 100 dividido por 5 dias. Segunda a sexta. Vai dar, ó, 20 conto. É R$ 20 por dia. Sua meta é ganhar R$ 20 por dia com as ferramentas corretas, com o método certo, com o conhecimento adequado, com o produto certo, com o serviço certo, você consegue R$ 20 por dia fácil. Tem gente no semáforo, apareceu um vídeo mostrando isso, uma prova social, né? Esses testes sociais. Um mendigo, esses caras que ficam no farol, no semáforo. Aqui em Salvador a gente chama de sinal, né? De trânsito. Vermelho, amarelo, verde. Parou o vermelho, o cara vai lá e fica pedindo ali, lavando o vidro. O cara ganha mais de R$ 20 por dia, né? Só ali, na flanelinha, os flanelinhas limpando o vidro, pedindo ali. Tem gente que ganha R$ 50 por dia. Ali, por isso que a galera fica ali. Por isso que viu aquela indústria do mendigo, de gente alugando roupa para se fazer de mendigo e ir pro sinal. Não sei se vocês viram isso no jornal, saiu no Globo Repórter há uns anos atrás aí. Gente vendendo kit mendigo. No carro, o cara vinha no carrão, Honda Civic, abria a mala e aí se sujava todo, passava uma graxa, passava um rasga-saco, a roupa rasgada. Vocês viram isso? Calça rasgada, e aí ia pra rua ficar ali, porque o cara ganhando 20, R$ 50 por dia, R$ 100 por dia, imagine aí, dá mais de 5 mil no mês, tá? Então, o cara trabalhando ali forte, né? Aqui eu tô mostrando a renda no ano, tá? A renda anual de renda extra você tendo, trabalhando aqui por semana, tá bom? Então, veja que é possível, não é nada absurdo. É só você fazer cálculo, é matemática. Não perca mais tempo, comece a fazer dinheiro. O dinheiro a gente faz, a gente conquista, não cai do céu, né? Esse negócio de ganhar dinheiro, tava conversando até com o nosso líder aí, Fábio, né? O idealizador da A Virada, desse programa de mentoria, e a gente tava falando disso, ó, ninguém ganha dinheiro. Dinheiro não cai do céu, você tem que fazer o dinheiro chegar em você, tá bom? E a gente está aqui para te ajudar. Olha aqui, 4 pessoas diferentes, conforme dinheiro, conforme seus hábitos, né? 4 tipos de pessoas. Quem é você aqui, ó? Não precisa se identificar não, tá? Olha se você está enxergando aí. Aquela pessoa que está sem emprego, sem trabalho, sem oportunidade, tem tempo livre para tudo, para fazer dinheiro, para mudar de vida. Mas a pessoa às vezes não usa esse tempo, fica, né, na ociosidade, ansioso, depressivo, não quer aproveitar. Essa pessoa não tem como viajar, nem tem dinheiro, porque para viajar precisa de dinheiro. Tem tempo livre, mas não tem dinheiro. Empregado de 9 às 18 horas. Quem está trabalhando, emprego fixo ou autônomo, que às vezes trabalha mais do que o empregado que chega antes, sai depois, leva trabalho para casa. Às vezes não tem tempo, porque, né, sobrecarrega, malmente o fim de semana. Não tem tempo para viajar, só nas férias e olhe lá. E tem dinheiro porque está trabalhando, recebe o seu salário ali, né? Olha o autônomo, o empresário. Não tem muito tempo, porque também se ele parar de trabalhar, para de receber dinheiro. Então, depende do trabalho braçal, do tempo de vida, mas ele tem dinheiro para viajar, tem dinheiro na conta, tá bom? E aqui é o melhor de tudo. Olha a diferença de quem investe, de quem coloca um dinheiro para gerar dinheiro. A diferença é essa. Na hora que você quer parar, você para porque tem dinheiro gerando dinheiro. Na hora que você quer viajar, você vai. Na hora que você quer dinheiro, você tem na conta. Então, o investidor ter essa mentalidade do rico, você consegue ter o melhor dessa terra aqui. Tá bom? Criar um hábito de pessoas que têm a liberdade, isso é ser livre financeiramente. Qual tipo você quer ser daqui a 10 anos ou 15 anos? Para você refletir aí. Qual tipo de pessoa você quer ser daqui a 10 anos? Lembre-se que se a gente não planejar, não programar, não tiver um plano B, você pode estar em um lugar que você não queira aqui nesse quadrado, né? Então, se planeje, se organize, senão você pode ser surpreendido com uma coisa ruim, negativa. O tempo pode passar e quando você olhou já está com 50, 60, 70 anos, 80 anos. Ai, meu Deus, o tempo passou e eu nem vi. Então, se organize e se planeje, tá bom? Como melhorar sua renda? Tá aqui, ó, só existe 2 formas de planejar. Tirando a herança, se você não veio de um papai rico, de uma mamãe rica, de uma família rica, só existe 2 formas. Trabalhando, que aí a Bíblia fala que é do suor do rosto, tem que trabalhar. E aí tem várias ferramentas, várias formas, como eu falei. Você tem um trabalho fixo ali da renda principal, a renda extra, que é trabalho, e aí você vai colocar o dinheiro aqui, ó, que é a segunda forma. Aquela renda passiva é o investimento, que a Thaís bem colocou aqui. Então, você vai colocar o dinheiro que você ganhou, que você conquistou, né, que você fez chegar até você através do seu trabalho,
e vai botar agora para ele crescer. Igual uma sementezinha que vai plantando, começa aos pouquinhos. Parece pouco no início, coloca ali, R$ 10 só, que besteira, R$ 100, isso vai dar para mudar minha vida em quê? Mas começa assim, né? O pouco com Deus é muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você criar o hábito de economizar, de investir com um pouquinho, quando você estiver ganhando mais, você vai aumentar, porque é percentual, né? É o hábito, e aí você está ganhando 100, você investe 10. Aí quando você cria esse hábito de ganhou 100, investiu 10, ganhou 100, investiu 10. Quando você ganhar 1.000, você vai investir 100, porque é 10%. Se você pega 10% e investe sempre do seu salário, você ganhou R$ 100, você vai botar R$ 10. Parece que é pouco, não dói. 10 conto a gente gasta na besteira. Aí quando você ganha 1.000, você coloca 100. Aí alguns que não tem essa lógica do proporção, pô, é o mesmo 10%, não mudou nada, você só tá ganhando mais. Então é justo você botar mais, porque você agora não ganha mais 100, você tá ganhando 1.000. Então coloca os mesmos 10%, que é 100. Só que aí já tem gente que fica, eita, 100 conto agora tá pesado, né? É uma mensalidade de alguma coisa, da academia, disso, daquilo. Já não quer guardar para investir. Mas quem é fiel no pouco, cria o hábito, quando chega nessa hora, eu tirava 10% antes, vou continuar tirando agora, e continua tirando. Daqui a pouco esses 1.000 de salário vira 10.000. E aí esses 10.000, 10% de 10.000 é 1.000. Aí ele já coloca agora todo mês 1.000 investindo, guardando, e aí vai crescendo. Daqui a pouco esses 10.000 viram 100.000. E os 100.000, 10% de 100.000 é 10.000, você já fica livre financeiramente. R$ 10.000 por mês já dá para você viver acima da média do Brasil, né? Na elite aí, tá bom? R$ 10.000 por mês. Então, se você tiver uma renda aí de 100.000, bem investido, gerando dinheiro, você tirando para investir sempre R$ 10.000, daqui a pouco você tá com 10.000 todo mês de rentabilidade, né? Ter dinheiro não define se você é rico ou pobre, né? É o que você faz com o dinheiro que vai dizer se você é rico ou pobre. A riqueza a gente mede pela questão de tempo. Vou mostrar isso aqui. Conceito de riqueza, de prosperidade, de ser bem-sucedido, tá bom? Olha aqui o segredo. A fórmula dos ricos. Como é que você fica rico? Ficar rico aqui no sentido de prosperidade, de ser equilibrado financeiramente, de ter dinheiro para você poder ajudar sua família, de poder dar presente que você gosta, de você poder ter as coisas que você merece, comer o que você gosta, vestir o que você merece, ter o carro que você merece, ter a casa que você gostaria de ter dos sonhos, viajar para o país, para as cidades que você gostaria de conhecer. É isso que é ser rico. Não é ter dinheiro na conta para ostentar, como muita gente faz aí. É você ter dinheiro no bolso para você viver a vida que você gostaria de ter. Porque é o dinheiro que define isso. Abaixo de Deus, eu disse que te dá o livre-arbítrio, é o dinheiro que diz se você pode ou se você deve. Se você pode ou faz aquilo que lhe dá no bolso, né? Então, ó, o pobre, olha a mentalidade do pobre. O pobre ganha isso aqui em cima e gasta isso aqui, ó. Gasta tudo que ganha. E tem o pobre, que é o pobre extremo, que é pior ainda. A mentalidade de pobre. Às vezes o cara ganha muito e tem a mentalidade de pobre, que ele ganha isso e gasta até mais do que ganha. Já entra no limite do cheque especial do banco, já entra no limite do cartão de crédito. Ele estoura o dinheiro dele todo e ainda estoura coisas que ele nem tem. Vai esperar receber do salário que vem para pagar. Esse aí tá no fundo do poço pedindo para morrer. Tomara que não tenha ninguém aqui assim, tá bom? Deus ajude, né? Então, o segredo é esse aqui, ó. É ganhar o salário, só que investir a maior parte do seu dinheiro. Esse aqui é o segredo do rico. É fácil, eu pergunto pra você, é fácil você pegar aí, digamos, botar a conta de padeiro redondinha, R$ 1.000, se você ganha R$ 1.000, tirar R$ 600 pra investir e viver com R$ 400? Digamos que desce, né? Vamos botar aqui, ó, R$ 10.000 pra ficar uma conta, né? 10.000, você ia viver com 6.000 investindo e viver um padrão de vida de R$ 4.000. Você acha que é fácil fazer isso? Não é, né? Não é fácil, porque a pessoa, quando ganha dinheiro, ela já quer logo ostentar. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Quer comprar algo tudo do bom e do melhor. É o ranço de pobre que o Renato Piaba, que é um humorista aqui do Brasil, fala daqui da Bahia, né? Quer comprar tudo, quer dar o melhor presente, quer comer o melhor restaurante, quer fazer tudo que nunca fez na vida. E aí torra, 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 torra. Não se planeja, né? Então, o rico, ele não, ele para, investe, porque ele está usando o dinheiro como mola propulsora. Ele está usando o dinheiro para dar um passo mais longe lá na frente. A paciência é o segredo do rico. O impaciente, o imediatismo rouba sonho. Eu mostrei isso aqui na aula passada. Então, gaste menos. Não, se você aumentou o seu salário, tá com a renda extra, não aumente o seu padrão de vida logo. Não aumente seu padrão de vida logo, não. Porque senão você vai estar caindo na mentalidade de pobre. Você tem que manter o seu padrão de vida igualzinho. Ninguém vai saber que você está ganhando mais. Porque você vai pegar esse dinheiro todo que você está ganhando a mais e vai investir, vai fazer ele crescer, vai fazer ele gerar dinheiro para você.
até chegar o momento que o que você está ganhando de renda, de rentabilidade, de lucro nos investimentos, dê para você aumentar o seu padrão de vida. É assim que o rico pensa. Ficou claro aí, gente? Ficou claro aí? Até aqui tudo beleza? Tá muito rápido? Como é que tá? Tá dando para entender aí? Comenta aí, coloca alguma coisa aí no chat, ou fala no microfone, por favor. Ou tô falando sozinho. Ficou claro? Captaram a importância de você ter equilíbrio, saber a mentalidade correta? Ótimo, ótimo. Bacana. Obrigado, Bruna. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro o cereja do bolo, tá? Sem sacrifício, sem ganho. Essa canoa aqui, esse caiaque, né? Tem dois remos. Qual é o remo mais importante para ele ir para frente, para ele avançar? É o remo do lado esquerdo ou do lado direito? Né? Diz aí para mim, responde aí. Vamos lá, gente, participa aí. Cadê vocês? Quem é Qual é o lado, o remo mais importante para você? Você tá aqui nesse caiaque, quer chegar no rumo, no Porto Seguro, na frente, quer ir para frente, avançar. Qual é o remo mais importante? O lado direito ou o lado esquerdo? E aí? Se você, alguém colocou aqui lado direito, por que lado direito você acha? Quem acha mais coisa aí? Se você ficar remando só com o lado direito é o mais importante, dá mais força, colocar mais força no lado direito, o que é que vai acontecer com esse caiaque? Quem gosta de nadar aí? Se você colocar aqui, eu faço sempre essa pegadinha, né? Se eu perguntar aqui, eu vou fazer uma analogia que eu faço nas palestras ao vivo. Duas pernas a gente tem, né? Qual é a perna mais importante para eu andar? Para eu correr? É a esquerda ou a direita? Né? Para eu andar, qual é a perna mais importante? É a mesma coisa. Qual é o lado aqui, o remo mais importante para eu ir para frente? Digam aí. Se eu forçar uma perna só, eu vou andar em círculo, né? Se eu dar mais força no direito, ficar remando forte, o mais importante é o direito, eu gasto mais energia, o barco vai começar a ir para um lado só e eu vou ficar rodando em círculo. Para eu andar, se eu tiver só uma perna, eu não ando, né? Vou ficar pulando. E se eu ficar forçando, eu vou andar em círculo também. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que se perdem na mata, em lugares assim que não tem ponto de referência, andam em círculo, porque muitas vezes a gente tem uma força maior no lado dominante e esse lado acaba fazendo a gente ter uma inclinação e ficar sempre andando em círculo. Aqui no mundo das finanças, o trabalho e o investimento é como se fosse o nosso braço, nossa perna esquerda e nossa perna direita para andar. O remo aqui. Então, o trabalho, o salário fixo é curto prazo, é sustento. Mas se você ficar só com ele, você vai andar em círculo na sua vida, vai ficar rodando, rodando, nadando e nadando e vai morrer na praia. É o que a maioria das pessoas fazem. E depois vão se aposentar com dificuldade para pagar apenas a conta dos remédios depois de tanta doença que adquiriu durante a vida de trabalho, né? Então, ó, aqui é um remo só. Tem gente que só vive a vida aqui, né? É o quadrante do fluxo de caixa que eu falei. Vive só pensando em segurança, né? Ah, então, o ideal é que não tem, os dois são importantes. Beleza? Os dois lados são importantes. Você tem que usar força nos dois remos, porque se você der prioridade a algum lado, você vai andar em círculo, não vai sair do lugar. Beleza? Exatamente isso. Precisamos dos dois, das duas pernas, de todos os recursos de equilíbrio. Olha aqui, o equilíbrio. Se você botar força de um lado só, você vai cair, você vai inclinar, você vai andar em círculo, tá bom? O investimento é o outro lado. O investimento é a renda passiva, é o que vai fazer você prosperar. Quem aqui é mais rico do que o outro? Um exemplo aqui, mais uma pergunta aqui, ó. Gustavo ganha R$ 8.000 e Matheus ganha 5.000. E aí, quem é que vocês acham que essa renda mensal, salário, quem é mais rico aí? Muita gente mede a riqueza assim, né? Quem é mais rico, Gustavo ou Matheus? Responda para mim no chat aí. Quem é o cidadão aí mais rico, né? Olhando aí pela imagem dá até para ver, né? Aparentemente aí falando. O que é que vocês acham aí? Dea Cris, Lucas, tá todo mundo com o microfone fechado. E aí? Quem é mais rico? Cadê vocês, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Tá pertinho do finzinho já. Vamos dar um gás aí para participar. Cadê vocês?
Quem é o mais rico, Gustavo ou Matheus? Estão por aí? Cadê vocês? Vou pedir. Ó, bacana, bacana. Só a Bruna. A Bruna vai ganhar uma onça desse jeito, viu? Falar com o Fábio aqui, porque tá participando em tudo. Depende de como ele investe esse ganho. Bacana, show de bola, Bruna. É bem isso, né? Há muita gente mede a riqueza pela quantia de dinheiro, a conta no banco, né? Esse Gustavo tá com a camisa da Gucci aqui, ó, de marca chique, importada, estrangeira. O outro tá com a camisa simples. Esse aqui ganha 8 mil, o outro 5 mil. E aí, muita gente vive de aparência, ostentando riqueza. E, na verdade, riqueza não tem nada a ver com isso, tá? É como você bem falou aí, Bruna. Depende muito do que a pessoa faz, da planilha dele de gasto, de receita, do hábito dele, né? Desculpem. Então tá aqui, ó. Custo mensal. O Gustavo ganha 8 mil, mas ele tem um custo mensal de 8.300. Olha a mentalidade de pobre, ele gasta mais do que ele ganha. Fica no vermelho. O Matheus ganha 5 mil, mas ele gasta, o padrão de vida dele é de 3.500, paga todas as contas, vive com 3.500, então sobra todo mês, sobra dinheiro para ele. Olha o equilíbrio. Então percebe que não é o quanto você ganha, é a sua mentalidade. Então esse aqui gasta mais do que ganha, tá no vermelho, não tem reserva de emergência nenhum. A gente falou que reserva de emergência, né, na aula passada, é a primeira coisa que você tem que fazer, quitar a dívida e ter a reserva de emergência. Não tem reserva nenhuma, se o bicho pegar, ele tá lascado. O Matheus, por como sobra dinheiro, ele se equilibrou financeiramente, todo mês sobra aqui, ó, R$ 1.500. Ele foi juntando, juntando, fez um caixa de emergência de 21 mil. Deixou lá no banco, num lugar rápido de precisar, alguma emergência ele tem ali. Se ele ficar demitido, né, perder o trabalho, ele tem meses aqui pagando os 3.500 dele. Se a gente pegar aqui, ó, olha isso. Como ele vive com 3.500, 21 mil, 21 mil dividido por 3.500, que é o custo de vida dele, ó. Ele vive 6 meses tranquilamente, tá vendo? Que eu falei que é de 3 a 6 meses. Então ele tem um caixa de emergência de 6 meses para ele poder se reestruturar, conseguir um novo trabalho, caso ele fique sem poder trabalhar, com o que ele tem na poupança. E ele pode aumentar isso, né? Então, caixa de emergência, e olha aqui o saldo. No final do mês, esse aqui está negativo de 300, já vai entrar na bola de neve. E o de cá tem 1.500 livre todo mês. Quem é o mais rico aqui? Então, rico é Mateus, porque ele pode até parar de trabalhar 6 meses e vai continuar vivendo sem precisar trabalhar durante 6 meses por conta da riqueza que ele acumulou aqui. Riqueza se mede pela quantidade de tempo que a pessoa pode ficar sem precisar trabalhar, ficar parado. Quem fica mais tempo ganhando dinheiro sem precisar trabalhar é rico, é o mais rico. É assim que se mede riqueza no mundo da economia dos grandes milionários, bilionários, né? Negócios que geram dinheiro para eles, que eles podem ficar anos, décadas sem trabalhar, pode viver sem trabalhar e vai cair dinheiro todo mês para ele. A riqueza é medida assim, não é por saldo de conta, porque o cara pode estar com saldo milionário e devendo bilhões. Então, ele é um devedor, né, e não com dinheiro. Não é sobre ter mais dinheiro, mas sim como você utiliza. Essa é a receita. O problema, ó, do pobre, o pobre quer ostentar, né? A maneira como você usa e lida com o dinheiro que define se você é rico ou pobre. A maioria da mentalidade de pobre quer botar boné de marca, tudo, mostrar marca para tudo. Calça de marca, camisa, expor as marcas, né? Porque ele acha que vai ganhar valor apresentando marca, ostentando marca consagrada do mercado. O rico não. O rico, as marcas pagam a ele para ele botar a marca. O valor tá na pessoa e a marca vai lá e patrocina e paga e dá. O rico não tá preocupado em ostentar marca nenhuma não, porque ele pensa assim, eu tô ganhando o quê para botar a marca aqui? Posso até botar, mas vou ganhar dinheiro. O rico quer ganhar dinheiro, né? Ele já sabe de valor. Então ele usa coisas básicas, simples, porque isso aqui é passageiro, vai lavar, tem outros, vai perecer. Então, ele tem uma ou outra roupa boa, né? E aí ele acaba recebendo proposta. A gente vê os influencers, né, digitais recebem aí os recebíveis, recebendo coisa de empresas para o cara mostrar, para o cara usar. É assim. É diferente desse que paga e fica mostrando, ostentando que tem, que tal. É uma mentalidade diferente. E a gente precisa mudar essa chave, tá bom? Então, o conceito de riqueza, a gente vê aí quem é mais antigo da velha guarda, o tio Patinhas aí, né, falando aqui. Então,
Muita gente assistiu, né? Hoje tem outros desenhos aí, mas é um clássico, o Tio Patinhas. Ele acumulava riqueza no cofre. Muita gente achava que o dinheiro dele estava todo no cofre. Não. O cofre era a rentabilidade diária, mensal, que ele recebia e guardava ali e jogava. O dinheiro dele, né? O pessoal chama ali, né? O bilionário, né? Estava investido, né? E ele ensina o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, os sobrinhos dele, né? O Pato Donald aqui. Então a riqueza não é medida por quantidade de dinheiro. Muita gente achava que ele era rico por conta desse acúmulo que ele tinha no cofre dele. Não. Ele é rico porque não precisava trabalhar, tinha negócios que geravam essa riqueza que ele jogava no cofre ali, né? É medida pela quantidade de tempo que a pessoa consegue se manter com o mesmo padrão de vida sem precisar trabalhar. O caminho para essa prosperidade, para essa liberdade é a gente aqui ter a mente diferente, o hábito diferente, beleza? Então, tá aqui, ó, algumas dicas, como eu falei, já finalizando, dar algumas dicas aqui práticas de como você ter essa renda linear, começar a prosperar, ó. Renda linear do pobre aqui, ó. Um trabalho só, como eu falei, né? É uma renda que depende da sua ação. Por isso que é uma renda que exige o seu trabalho, o seu esforço, é uma renda ativa aqui. Você precisa estar ativo, estar dedicando sua vida, trabalhando para esse dinheiro chegar. Se você parar, o dinheiro para de chegar. É uma renda linear, a mentalidade de pobre. 95% das pessoas do mundo estão aqui, infelizmente. Se você quer ter um resultado diferente, você precisa fazer o que a minoria das pessoas fazem. A renda alavancada. Além do seu trabalho, além do que você já está fazendo, você precisa buscar, ó. E aqui tem várias coisas: ganhar com juros, ações, aluguéis, as redes sociais que eu coloquei aqui, o Instagram, YouTube, TikTok, venda online, trade, que é você saber comprar coisas barato. Trade é troca. Pode ser ações, pode ser criptoativos, pode ser produtos, como aqui a Cris colocou aqui que fez um trade. Ela fez um trade, ela tinha uma roupa que ela comprou, semi-nova, usou, estava ali parada no guarda-roupa, ela vendeu, ela fez um trade e ganhou dinheiro. Então, é trocar algo pelo dinheiro, vender algo. Às vezes você pode comprar algo barato numa fornecedora e vender mais caro, com uma margem de lucro. Então você vai ganhar um dinheiro. Marketing de rede, que é um dos negócios tido como negócio do século XXI. Então tem muita oportunidade aqui. Você vai somar com a sua renda uma renda passiva, tá bom? No e-book eu dou dicas também. E no final aqui eu vou deixar também uma oportunidade para quem quiser desenvolver mais de perto um planejamento de vida para crescer financeiramente, tá bom? Então, para você crescer, você vai precisar cortar os laços de tudo que está te segurando. É isso que eu falei. Aqui a Thaís falou que a amiga ela foi cobrar e a amiga ficou, né, meio que revoltada porque ela cobrou. Então, ó, às vezes a gente precisa cortar esses laços mesmo. Baixa expectativa, às vezes a autoestima tá ali embaixo, você às vezes está numa zona de conforto, sem conforto nenhum, acostumada com a vida do jeito que tá, sem perspectiva de crescimento, né? Parada, precisa melhorar isso aí, né? Porque a vida é movimento, né? A batida do coração, né? Ali que você já viu um eletrocardiograma, as ondas do ECG, a onda, o complexo QRS, né? Ele vem uma ondinha, sobe e volta. Então, onda é movimento, é vida. Se você estiver parado, estagnado, você está sendo medíocre, está na média ali parado. Então, você precisa cortar essa pobreza mental, parar com essa ideia de fracasso. Caso você já tenha investido em algo, tentado algo e deu errado, ah, não quero mais não, perdi dinheiro, fui enrolado, caí num golpe. Para com isso. Foi experiência. Começa a conhecer, a estudar para fazer correto. Então, esquece os fracassos, esquece questão de arrependimento, né? Porque é melhor se arrepender do que fez, e aí você falar, pelo menos eu tentei, do que ficar se arrependendo de não ter feito depois que a vida passar. Por que é que eu não fiz? Oh, poxa, se eu tivesse feito, como é que teria sido se eu tivesse feito? Eu digo que é muito melhor você se arrepender do que fez, de uma coisa que deu errado, que não devia, do que se arrepender de não ter feito. Dói mais, viu? Então, foca nisso aí. Quando a gente fala de investimento, a maioria dos brasileiros investem. Quando fala de investimento, fala isso aqui, ó. É telecena, é mega sena da virada, é golpe, é ganhar dinheiro rápido, fácil, da noite pro dia, investindo pouco e sem fazer nada. É jogo de sorte, que na verdade é jogo de azar, né? Infelizmente, contam com a sorte. É isso. Olha aqui a fila. Agora, para educação financeira, para um curso, para uma mentoria, para investir, tem que implorar, tem que, né, adular. Não vai. As pessoas não veem a importância de investir no seu conhecimento para mudar de vida. Ele quer contar com a sorte, quer investir pouco, ganhar muito sem fazer nada. E aí, é por isso que a maioria vive do mesmo jeito. Que você não esteja nessa fila aqui da Mega Sena da virada, com bolão, com isso, esperando mudar de vida com sorte, né? A gente que planta, que consegue
o que a gente planeja, né? É você que tem que planejar, plantar para colher. A gente colhe o que planta. E aí é o presente que a gente realiza o futuro, né? No presente é hoje. O que é que eu estou fazendo hoje para daqui a 10 anos eu ter aquilo que eu quero? É agora. E isso é educação financeira. Beleza? Passo 5, são 7, a gente já está finalizando. Separe as contas pela prioridade correta, tá bom? Tá tudo isso no e-book que eu vou mandar. Então, ó, ao colocar em prática aos passos anteriores, você já tem um diagnóstico, tem renda extra, tem as despesas, tem as metas, e aí você vai cuidar dos seus gastos com equilíbrio e controle para continuar economizando, sobrando dinheiro. Aqui eu vou mostrar para você o meu controle pessoal. É uma coisa pessoal minha, vai ficar como exemplo aí para você de análise financeira de você seguir. Eu recebo um dinheiro, qualquer dinheiro que eu recebo, pode ser R$ 10, pode ser R$ 50, pode ser R$ 1.000, pode ser 10.000. Na hora que eu recebo o dinheiro, eu já faço isso. Presta atenção no que eu vou dizer agora, ó. Presta atenção aqui, ó. Para tudo que você está fazendo aí. Se você está disperso ou dispersa, olha aqui, ó. Se você deixar para fazer depois, você se perde. Você não vai ser fiel ao seu compromisso firmado. É um pacto isso que eu tenho. A Bíblia orienta a gente, né, a devolver o dízimo, que é questão de obediência a Deus. Devolver porque ele já nos deu a vida, já nos dá oportunidades, condições, então a gente devolve como gratidão. E é pouco, a gente fica com 90, Deus só pede 10 na Bíblia. Então eu faço isso, a primeira coisa que eu faço, eu tiro 10% de tudo. O dinheiro caiu na minha conta, eu já abro aqui, né? A minha igreja, eu gosto muito dela porque ela tem uma transparência de tudo. A igreja que eu congrego mostra a transparência. Na mesma hora já vi um relatório de onde o dinheiro está indo. A gente sabe para onde o dinheiro está indo, o que é feito com o dinheiro. É uma instituição mundial, né? Então, eu faço isso por obediência, independente também da igreja fazer o que é certo ou não. Porque eu não estou nem aí. Se eles fizerem errado com o dinheiro, o problema é com eles e Deus, né? Porque tem muita gente que não quer fazer isso porque, que garantia eu tenho que não vão roubar, não vou fazer isso e aquilo. O meu pacto é com Deus, eu devolvi para o templo. Se o sacerdote vai fazer o correto ou não, aí é com ele e Deus. Mas a minha parte eu fiz. Então eu tiro o dízimo, que é o 10%, fico com 90%. Tiro 5% de oferta. É um pacto de gratidão também para a causa de Deus, para o evangelho. Tem um programa que eu participo que é Anjo de Esperança para levar a mensagem do evangelho por redes, né, sociais, internet, televisão, né? Então, isso é gratidão. Então, o dízimo é obediência, eu quero ser obediente e eu quero ser grato. Então, eu dou o dízimo de 10% e a oferta de 5%. Então, isso aqui, qualquer dinheiro que cai na minha conta, eu faço isso. Primeiro, fidelidade a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que eu oriento a todo mundo, porque aí as outras coisas Deus vai fazer por nós, né? 15% eu tiro de investimento. Se eu não tirar isso logo, é o que eu falei, se você não tirar logo isso, não sobra, porque a gente gasta tudo. Então eu tiro o dízimo, tiro a oferta e tiro 15% para investir, comprar uma ação, comprar uma criptomoeda, investir em conhecimento, fazer o caixa de emergência se eu ainda não tenho. Então eu tiro 15% para fazer o caixa de emergência, que é ter de 3 meses a 6 meses a quantia do meu salário para eu poder passar um perrengue, né, se eu precisar. Depois disso, eu boto em investimento, é um dinheiro que eu coloco a fundo perdido, né? E aí eu vivo com 70% para manter o meu padrão. O meu carro, a minha casa, a minha comida vai ser baseada nesse 70% aqui, ó, meu padrão de vida, minhas contas. É como se eu ganhasse 70%, porque os outros 30 não são meus. É assim que os ricos fazem. Os ricos tementes a Deus, né? 10% de dízimo, 5% de oferta, 15% investimento, 70% e já é muito, né? 70%, mais da metade você tem para fazer o que você quiser. É viver o seu padrão de vida. O problema é que a maioria das pessoas vivem com 100% para manter o padrão de vida, não tira dízimo, não tira oferta e não investe. Não investe em si, né? E aí o bicho pega, né? Então, dica de ouro, ó, nunca olhe a quantidade, o valor que é, olhe o percentual. É por isso que eu falei que se você ganha 1.000, você vai tirar aqui, ó, R$ 100 aqui, R$ 50 aqui, 150 aqui e vai ficar com 700. Se você ganhar R$ 100, você vai tirar R$ 10 aqui, R$ 5 aqui, R$ 15 aqui, R$ 70 aqui. Então, não importa a quantia, o valor, o que importa é o percentual. Por isso que sua conta toda tem que ser em percentual, beleza? Faça isso, tira um print aí da tela, anota isso. Tenta seguir esse padrão que é o padrão bíblico de fidelidade a Deus, de como a gente ser diligente com o nosso dinheiro. E eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Bom, é o que eu faço, é o que eu oriento, é o que dá certo, e aí você vai ver sua vida dando uma girada. Paga a dívida, quita as dívidas, começa, se você precisar reduzir o padrão, diminuir o carro para um carro mais barato, mais velho, diminuir o aluguel, cortar o gasto com supérfluos, diminuir a academia, diminuir o gasto com comida, diminuir as compras,
Diminuir, então você vai ter que diminuir para organizar a vida, quitar a dívida, fazer o caixa de emergência. O problema é que muita gente não quer pagar o preço, né? E aí, sem pagar o preço, não vai. Eu tenho um slide aqui que eu mostro isso, tá bom? Tarefinha, antes da gente acabar, finalizar aqui, tem uma tarefinha, vou postar lá no grupo um vídeo para vocês assistirem, tá bom? Falando da história de Pablo e Bruno, a parábola do aqueduto. É muito bom isso aqui, para você firmar, fixar na cabeça a diferença de uma renda passiva e renda ativa. A importância de investir, de construir um aqueduto, algo que gere dinheiro para você, tá bom? Você vai assistir, vai deixar um comentário lá no grupo, dizendo o que é que você achou, o que é que você aprendeu do vídeo, tá bom? Um videozinho de 10 minutinhos, tá? Tá dublado, e aí vou postar lá no grupo, você vai assistir, vou até colocar aqui rapidinho, antes de finalizar a ficha de inscrição, tá? Vou colocar aqui rapidinho aqui o link logo aqui, se você já quiser pegar o vídeo, vou colocar aqui, vou colocar lá no grupo também, tá bom? Olha o link aqui, link do vídeo, tá bom? Já pega aí para você assistir e depois comentar lá no grupo, tá bom? Comenta lá no grupo, ou até lá no vídeo mesmo, mas comenta no grupo pra gente interagir ou responder você lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Atitude. É o que eu falei aqui, ó. Você paga o preço, já disse a dica, como os ricos fazem. Agora é com você, ó. A maioria das pessoas querem viver nesse oceano azul aqui, ó. Quem quer vencer na vida? Todo mundo quer. Quem quer ter um carrão, uma casona, viajar para vários países? Quem quer ir em Dubai? Quem quer ir fazer aquilo? Quem quer comer nos melhores restaurantes? Quem quer ajudar a família? Quem quer dar uma casa para isso, para o parente, para a mãe, para o pai? Todo mundo quer. Quer vencer na vida. Mas aí, quando a gente aperta um pouquinho mais e fala, quem é que está disposto a pagar um preço? Tem um preço para você ter tudo isso. Quem está disposto a pagar o preço? Aí muita gente vai falar, mas peraí, ninguém falou que era para pagar nada. Se é para pagar, eu já não quero. Aí já muita gente já debanda, já sai, né? E mesmo esses que estão dispostos a pagar o preço, quando mostra o que é que tem que fazer, a minoria, só esse vermelhinho aqui é que paga o preço, que fala, não vou fazer. Não desiste, a maioria desiste no meio do caminho. Então, por isso que o sucesso é para poucos. É com paciência e persistência, resiliência que você chega. Mudança de hábito não é fácil, gente. Então tem que se planejar. É como eu falei, tem muita gente aqui que às vezes já está com sono, não aguenta mais, é muita falata, mas é conhecimento, é botar em prática. Tem gente que vai esquecer disso aqui tudo daqui a uns dias. Tem gente que está anotando, vai pegar, vai manter contato, vai colocar em prática, tá bom? Vai pegar o material que a gente vai deixar de suporte e vai ficar revisando até mudar o jeito de ser com relação ao dinheiro, tá bom? Então, passo 6, elimine as dívidas e vícios financeiros. A gente falou disso na aula passada, recapitulei aqui. Esse é o sexto passo. Organiza tudo, equilibra, renda extra, porque sem renda extra você não tem como eliminar dívida, né? Você já está na bola de neve. Então, quem está endividado tem que pensar em fazer uma renda extra, tem que se virar, às vezes ficar sem dormir mais, né, dormir menos para poder ganhar um dinheiro, para fazer uma renda extra para quebrar as dívidas, negociar as dívidas, acabar com o vício e aí recomeçar, tá? Ser uma nova vida, tá bom? Vou deixar aqui algumas dicas para vocês. O segredo aqui de gerenciar melhor o tempo, ó, livre-se do desnecessário, planeje, priorize, cumpra, seja eficaz, tenha foco, mantenha-se organizado, organizada. Se você não tem reserva financeira, ó, tem um planejamento aqui, um QR Code, tá? É um grupo da igreja que eu congrego. Material muito bom, profissional, com especialistas. A rede Novo Tempo. Esse QR Code aqui eu vou deixar no e-book que eu vou deixar lá no grupo. Você pode pegar, vou deixar o e-book 7 passos e tem um sistema aqui de planejamento para você elaborar um plano financeiro para você, tá bom? Aqui estão minhas redes sociais também, Instagram, Facebook, o YouTube. Mas tem meu contato no WhatsApp também. Se você está com dívida, tem tirado o seu sono a dívida, não sabe como administrar, como se livrar dessa dívida, tá aqui uma dica para você, ó. Vou deixar lá no e-book também um material para ajudar você a se livrar das dívidas, tá bom? Você pode pegar esse conteúdo todo, devorar aí e tentar fazer, tá bom? Não há reserva financeira, sem planejamento, entenda como elaborar o seu plano financeiro, tá aqui. E aqui a questão de prosperidade, ó, família que poupa unida, planejamento, metas, sonhos, solucionar coisas com a sua família, quem é casado, quem tem filho, a família precisa estar ciente do plano, não pode ser individual, porque você é uma família, é uma célula, né? Então, o sonho de todo mundo, o objetivo de todo mundo precisa estar convergindo para o mesmo objetivo. Então, chama filho, chama esposa, chama marido, conversa para ver quais vão ser as prioridades, como é que vocês vão ajustar os gastos. Todo mundo vai ter que ter um sacrifício. Qual é a prioridade que é realmente primordial? E aí a família decide.
esse material que ajuda nesse aspecto também, tá bom? Já finalizando, acho que só tem mais uns 3 slides. Eis as colunas da estabilidade financeira no longo prazo. Não gastar tudo que recebe, já falei disso. Não gastar antes de receber, a tentação do limite do banco, do cartão de crédito, de pegar empréstimo. Não gaste o que você não tem. Espere receber, porque se você gastar antes, vira uma bola de neve. E se acontecer um imprevisto, você já gastou antes, já estava comprometido, o que é que você vai fazer? Né? Então, cuidado com o gasto antecipado. Tem um ditado que fala que é confiar no ovo que ainda está dentro da galinha, né? Para não falar a palavra aqui que o ditado diz, né? Então, só não gaste tudo que recebe, não gaste antes de receber. Forme uma reserva e reforce essa reserva todos os meses. Vá aumentando essa reserva, tá bom? Exatamente, Bruna. Já entra no mês com saldo negativo. Então, é um erro de muita gente. Olha aqui, não sei se vocês sabem que esse aqui, né? Bill Gates, o cara da Microsoft, ó. As 4 etapas para a verdadeira riqueza chegar na sua vida. Primeira coisa, a estabilidade, ó. Quite as dívidas e caixa de emergência. Tá aqui. Já falei isso só para fixar. Repetição é pedagógico, né? Busque a estabilidade. Diagnóstico de vida, o que é que eu devo, quite as dívidas e reserva de emergência. Caixa para você ter um saldo ali guardado. Depois disso, estratégia de investimento. Começar a fazer o dinheiro trabalhar para você, renda passiva. Aí sim vai vir um conforto. Aproveitar o dinheiro, viajar, começar a mostrar que você foi educado financeiramente. O problema é que muita gente quer conforto aqui, ilusório, aqui na frente, ó, antes de estabilidade. E aí bota os pés pelas mãos. E por fim, por último, quem faz essa regrinha aqui de casa chega na liberdade. Dinheiro não é o problema. O dinheiro que você ganha dos investimentos já paga suas contas, já sobra. O dinheiro ultrapassou seu custo de vida. Você tem dinheiro sobrando, igual tio Patinhas, né? É assim que o rico faz. Olha o que o Elon Musk, dono da Tesla, do Starlink, né? Um dos maiores bilionários, o homem mais rico do mundo. Olha o que ele fala aqui, ó. Não compre produto de luxo, produto caro, até que você tenha ativos, tenha o dinheiro produzindo dinheiro para você poder comprar essas coisas com a renda que você tem. Ou seja, você tem uma casa, aluga essa casa, te dá aí R$ 1.000 todo mês de aluguel, e aí você compra o que você quiser com esses R$ 1.000. Porque é um dinheiro que você tem todo mês, porque você tem uma casa que está gerando R$ 1.000 para você. É isso que o Elon Musk está falando. Ao invés de você pegar o seu salário e gastar R$ 1.000, comprar uma coisa de luxo, um artigo caro, né? Uma torta, um bolo de aniversário que custa R$ 700, porque é gostoso, podendo comprar um de 50, de 100, né? Aí gostoso, prazer ali na hora, comeu, no outro dia jogou fora e acabou. Gastou R$ 1.000, R$ 700, porque era um bolo de luxo. E aí ele fala, quer comprar um bolo de luxo? Dando um exemplo bem pequenininho, né? Um bolo de luxo, alugue uma casa, compre um imóvel, tenha um investimento que gere isso. Com esse rendimento, você gasta o bolo, porque no mês que vem você tem esse dinheiro de novo, sem precisar esforço. Você pode ficar dormindo o mês todo, no mês seguinte vai chegar esse dinheiro, né? Então, essa é a lógica. Ter paciência. A poupança ou reserva tem um duplo objetivo. Primeiro é promover o necessário para os momentos de crises, para os imprevistos, né? Ou seja, é uma segurança. Segundo, porque é indispensável para a realização dos sonhos da família. Tá? Você vai poder investir, vai poder ajudar aí. Finalizando aqui, quem conhece esse carinha aqui, né? Se você não veio de uma família rica, próspera, que usufruiu de coisas boas, tá? Exemplo aqui de um dos caras, a Bíblia está repleta de gente que usou os princípios da riqueza. No mundo que a gente vive está repleto de gente. Tem muitas celebridades que saíram do nada, que é o Gustavo Lima, né? A família, às vezes, está esperando alguém como você, que tenha uma mentalidade empreendedora, que seja o primo rico, né? A filha rica, o filho rico, né? Se você não veio de uma família rica, a família rica deverá vir de você. A responsabilidade é sua, e isso eu coloquei para mim como missão. Então, eu quero mudar a vida da minha família, então eu tenho que correr. Não vou ficar dependendo de terceiro, de estado, de A, de B, de C. Então, por quê? Eu quero ter dinheiro para poder ajudar os outros, para poder até levar mais a palavra de Deus adiante, para poder dar o que é melhor para minha família, para poder viajar, para poder comer bem, para poder viver dignamente aqui. Então, a Bíblia fala que a gente tem que ser cabeça, né, e não cauda, então não há nada de ruim comer o melhor do que essa terra pode dar pra gente. Desde que eu não bote o dinheiro acima das coisas das pessoas, né? Então, não bote o dinheiro no coração. Então, aqui, ó, o hábito é que muda isso tudo. O hábito que vai te dar o sucesso, vai gerar habilidades em você, vai te fazer ter os desejos corretos,
Dizer não para o que é supérfluo, para o que é errado e dizer sim para o que é correto, vai te dar conhecimento. É o hábito. É esse hábito que você está aqui até agora ouvindo um mentor falando de educação financeira para você, tá bom? Então saia da zona de conforto, pega tudo isso, coloca em prática. Você precisa fazer a sua parte, tá bom? Não se acomode com a mediocridade. Ela é uma zona de conforto miserável. Gente que está aqui, ó, sem ter o que gostaria, mas confortável. Sem conforto nenhum, mas na zona de conforto, ou seja, acostumado, conformado, se contentando com pouco. É brabo, viu? Deus tenha misericórdia desse que tá assim. Tomara que aqui não tenha ninguém assim. Beleza? Alguns livros, recomendações para você. Tira um print também se você quiser aqui. Todos esses livros aqui eu tenho, né? Para rico, para pobre, quem mexeu no meu queijo. Tá aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Quem pensa enriquece. O Poder do Hábito. Esse livro é incrível, tá bom? Então, muita coisa legal. Hoje tem conhecimento demais, tá bom? Aqui, ó, algumas promessas oferecidas por Deus, ó. Forças para adquirir riqueza. Na Bíblia tem versos, textos que te dá forças para você adquirir riqueza, forças para você, ó, trabalho e poder para ganhar dinheiro e gozar os resultados. Felicidade com a prosperidade e com a riqueza. Tem aqui textos bíblicos mostrando que a riqueza, Deus não abomina a riqueza, não, tá bom? Deus quer que a gente prospere. Deus não quer que o dinheiro vire o seu Deus. Ele abomina a idolatria, você colocar o dinheiro acima dele, adorar o dinheiro como seu Deus, né? É isso que Deus abomina. Mas o dinheiro no bolso, você ajuda muito, tá bom? Então é isso. Sétimo passo, quando você está tudo organizado, você vai investir com sabedoria e visão de longo prazo, tá bom? E aí vai colher os frutos. Resumindo, esses são os 7 passos para você organizar sua vida. Foi o que a gente viu, juntando a aula passada com a aula de hoje, que eu tinha prometido para vocês entender o propósito do seu dinheiro, fazer as pazes com a sua realidade, criar hábitos saudáveis, registrar tudo, gerar renda extra. Sem isso, não vai funcionar. Principalmente se você tiver dívida. Separe as contas por prioridade, pague o que é mais importante, o que não é, deixe para depois, negocie, né? Fale, olha, eu não vou poder pagar agora, é com ética, converse, ó, infelizmente eu tô devendo, eu sei, eu vou te pagar, mas infelizmente agora eu não tenho como, então aguenta um pouquinho aí, mas eu vou te pagar. E aí deixa, conversa, dialoga, não pode deixar sem avisar para a pessoa achar que você é pilantra, né? Mas conversa, dialoga, mostra a realidade, peça desconto, negocie. Se não der para pagar, explique, não vai dar para pagar agora, mas eu vou te pagar. Tranquilize a pessoa que está do outro lado e aí você vai ficar em paz. Elimine dívidas, os vícios financeiros, invista com sabedoria e visão de longo prazo. Beleza? Então é isso. Para finalizar aqui, um produto que eu tenho, eu disponibilizo poucas vagas no ano, né? Porque eu dou aula em faculdade, tenho muitas coisas, mas eu tenho uma mentoria são 3 etapas, tá? Cada etapa tem um preço, tem um valor. Quem tiver interesse, me chama no particular lá no grupo. A gente vai conversando. Liberdade de verdade. 5 dias ao vivo comigo para planejar a sua vida. Se mesmo com todo esse material, com e-book, com as planilhas que eu mandei aqui, você não tiver conseguindo ajustar a sua vida, você pode contratar a mentoria e a gente vai fazer. A mentoria fase um é a organização financeira pessoal. É seu diagnóstico, pegar suas despesas, suas receitas, um raio-x que a gente vai fazer. São 5 encontros de 1 hora em média, tá? Mais o suporte para ajudar você a fazer isso aí, tá bom? Uma média aí de 2 meses para ajudar a você organizar a sua vida financeira pessoal. Beleza? Então a gente tem um preço para essa mentoria. A segunda mentoria é para quem tem dívida, é para endividados. É um valor um pouco maior porque são 10 encontros de 1 hora em média de duração, né? Pode passar um pouco mais, vai do clima da necessidade, mais suporte. Então a gente pega, vê como é que resolve com seus credores, como negociar, como quitar essa dívida, um planejamento de solucionar, de parar com a dívida. Então é um trabalho mais robusto para quem tem dívida, para quem não consegue sair da dívida. Então a gente tem essa mentoria aí individual, personalizada. E por fim, quem não tem dívida não precisa passar por essa etapa. São etapas independentes. Você pode fazer as 3 ou pode fazer separado, tá bom? Aqui é a de investir. Caso você já esteja finanças organizadas, não tenha dívida e quer investir, não sabe como, essa mentoria fase 3 é para investir. Te dá as formas de renda, renda fixa, renda variável, o seu perfil se é conservador, agressivo ou moderado, né? Se você quer investir em renda fixa, no banco ou em corretora, então a gente vai ver aqui, diversificar. São 6 encontros com 1 hora de duração aproximadamente e o suporte, tá bom? Então, estou aqui à disposição de vocês. Eu espero que tenha ajudado mais uma vez aí, tá bom? E que vocês coloquem em prática tudo isso aí, tá bom? Então aqui tá meus contatos, meu WhatsApp, a gente tá lá no grupo ainda. Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção aí. Eu tô aqui para nesse finalzinho a gente tirar alguma dúvida. Ficou alguma pergunta?
alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma ilustração, abra o microfone aí, eu deixo uma mensagem para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá bom? E aí, conseguiram captar tudo? Compartilhar aqui para aqui a tela. E aí, Cristiane, Lucas, Thaís, Bruna. Muito conteúdo, né, pessoal? Muito conteúdo, mas eu acredito que deu para entender. Me confirma aí. Beber uma aguinha aqui porque a garganta vai embora. E aí, estão por aí ainda? Que bom, bacana. A Cris, obrigado, obrigado aí pelo elogio, Bruna. Maravilha, né? Então encerramos aqui a nossa mentoria de educação financeira, né? Qualquer coisa a gente está lá no grupo ainda. Vou lançar ainda aqui a tarefa durante essa semana toda, né? Semana que vem tem mais aula, tá bom? Continuando aí o processo de conhecimento para tornar vocês campeões, campeões, campeãs da vida, né? Vocês mulheres, trabalhadores valiosos, tá bom? Sobretudo, sendo exemplo para outros, tá bom? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Vou parar a gravação aqui. Ninguém vai falar mais não? Nada? Alguém quer comentar alguma coisa? O que é que vocês acharam da aula de hoje? Completou? Valeu a pena? Não? Sejam sinceros aí, até para a gente dar uma melhoria. São várias turmas que vão passar, estão passando, né? A gente vai aprimorando justamente com esse feedback que vem de vocês. E aí, domingão fechou com chave de ouro? Ou foi tempo perdido?